boa noite, a galera aí. Aproveitar para pedir, sigam aí o projeto aí do Agro, o perfil do Agro, o perfil do João aí. Enfim, ajudem a gente nesse projeto aí. E se Deus quiser, a gente logo está com espaço físico aí. Conseguimos o projeto de extensão e a UFPB vai estar ajudando a gente. Vai disponibilizar nosso espaço físico. Se Deus quiser, em setembro a gente começa. E, João, queremos você fisicamente, tá? No nosso podcast. Massa. Agora tu quando for falar aí, tu lembra de manter o teu microfone paradinho na tua frente, pô, porque tu fica movimentando aí. Eu tenho problema de atenção e hiperatividade, então me perdoem aí a galera. Então tu tem problema de não ter uma base com o microfone, por enquanto. Né? Depois tu resolve esse problema. Não tem problema, aí a gente resolve também. Vai no AliExpress, pô, faz feito eu, vai no AliExpress. Tu sabe que eu Logo a gente tá aí no AliExpress. Eu comprei um, cara, eu tava procurando um microfone, aí eu procurei, aí eu vi um no AliExpress, original, cara, Maono, o microfone, sabe, uma marca boa pra caramba. Aí quando eu fui na Amazon, no AliExpress tava R$200. Aí quando eu fui na Amazon, tava 1.200 pau, mesmo microfone, velho. Sério, é 1.200 pau, velho. Eu sou mais de aqui. Essa brincadeira eu sou mais de aqui, ó. Show de bola. Logo a gente tá comprando nosso. Mas por enquanto. Mas no Ali é duzentinho. A gente caça com o que tem, né? Não tem cão caça com gato. Ô, João, professor João, eu queria começar falando uma coisa. Na live com o professor Eberle, ele até morreu rindo, cara. Tipo, eu falei que o Pirula, naquela explicação da Eva, tá me escutando de boa, tá? Tô. Tá tranquilo, tá bom. Na explicação da Eva mitocondrial, né, isso? O Pirula, ele fala uma farmácia e a gente não entendeu um comprimido, como a gente fala aqui no sertão, sabe? E assim, o professor Eberle riu muito. E interessante que, se eu não me engano, ele tenta colocar que existe uma civilização antes da Eva mitocondrial, é isso? Cara, então, tu sabe que foi interessante que... Eu queria saber de tu. Há evidência disso, de que existiu alguma civilização antes? Não, a civilização não há evidência nenhuma. Mas por que é que eu vou te explicar justamente por que é que o Pirula fez toda aquela firula, outro trocadilho aí, ó. O Pirula fazendo firula. Tô inspirado aí. Por que é que ele fez toda aquela firula para poder explicar. Inclusive teve até uma brincadeira depois do podcast que ali a gente já tinha mais de 9 horas de podcast, né? Quando se perguntou da Eva mitocondrial. Aí eu perguntei assim, eu explico ou tu explica, Pirula? Ele, não, deixa eu explicar. Né? Aí começou lá. Aí 40 minutos depois não tinha terminado ainda a explicação dele, né? Aí o Vilela, né? O cara que apresenta o dono lá do podcast da Inteligência Limitada, o Vilela disse assim, rapaz, eu me arrependi de ter perguntado. Eu pensei que ele não ia terminar nunca aquilo. A galera estava quase dormindo quando ele acabou, né? Quando ele finalmente parou. Aí eu fui explicar em 5 minutos. Né? Por que é que o Pirula fez tanta firula para explicar? Porque ele queria justamente dar essa ideia de que existiam muitas mulheres, de que existia uma população de mulheres, e que aconteceu algumas tragédias, alguma coisa que foi morrendo, sabe, as outras populações de mitocôndria, até ficar toda a humanidade com uma única mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que tem dentro da célula. Ela tem um DNA próprio, né? E aí, justamente por esse DNA próprio, a gente comparou com o DNA de pessoas do mundo inteiro, foram mais de 150 tipos de DNA diferentes que foram comparados no mundo inteiro, e se provou que toda a humanidade é filho de uma única mulher. Isso é paradigma científico. Só que como a teoria da evolução, ela precisa montar essas histórias de aleatoriedade, e quando você foi para o genoma, quando essa descoberta foi feita, se teorizou que essa mulher teria vivido há 200 mil anos atrás. Só que cerca de 5, 6 anos depois, começaram os testes empíricos
contando a velocidade das mutações e quantas mutações tem até essa Eva mitocondrial, que é mãe de todo mundo. Quando foi feito isso, se provou, vejam, isso foi provado, isso é provado geneticamente, que essa mãe de toda a humanidade viveu entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso é provado geneticamente. E se fez a mesma coisa com os homens. Se voltou, não a questão da data, mas a questão de você voltar a toda a humanidade, e você vê que toda a humanidade é filho do único pai. Naquele assunto que foi falado na Inteligência Limitada, e é uma estratégia de qualquer ateu ou qualquer naturalista que vai falar disso, é querer justamente falar que ela não era mulher. Só que o Pirula fez um vídeo, depois que terminou o debate, querendo explicar o mitocondrial. Só que aí é que ele se embanana mesmo, aí ele se atrapalhou todo. Disse que, começou dizendo que na Bíblia não tem dizendo que Eva tinha filhas mulheres. Vê que viagem. Né? Aí ele se enrola todo, ele faz um desenho, e aí eu mostrei que no próprio desenho que o Pirula faz, quando a gente faz uma regressão genética, a gente chega numa única mulher. Não é que existia uma população. Não há prova genética nenhuma de que existia uma população. Existia um útero, uma única mulher, que foi mãe de toda a humanidade. E a mesma coisa aconteceu com os homens, né, com o cromossomo Y. Para você acreditar na teoria da evolução, ou que a evolução está certa de alguma forma, você teria que imaginar que aconteceu uma série de catástrofes em tempos diferentes que simplesmente conseguiram eliminar todas as outras populações de homens de cromossomo Y e de mulheres de mitocôndrias. Isso é matematicamente impossível de estar certo. Então, sendo bem direto na sua pergunta, meu amigo, a gente tem geneticamente a prova de que o primeiro casal existiu e que esse primeiro casal viveu há poucos milhares de anos. Isso é provado geneticamente. Quem acredita diferente disso, acredita em hipóteses. Nós temos evidências empíricas de que isso está certo. João, quando eu vi falar a primeira vez do design inteligente como ciência, uma das coisas que me veio em pensamento foi qual o reflexo que o design inteligente pode ter sobre o pensamento social. Assim como, infelizmente, o darwinismo social teve, a gente sabe que todo o resultado que teve esse tipo de pensamento. Então, eu queria entender se há uma pretensão do design inteligente também, de uma certa forma, pensar a visão social, sabe? Ter uma reflexão social também. Sim, você tem uma visão geral. Você muda a cosmovisão geral. Por exemplo, eu recebi lá no congresso do Design Inteligente agora, que teve lá em São Paulo, foi muito reconfortante para o meu coração a quantidade de pessoas que chegavam para a gente e diziam que a gente estava recuperando a fé delas, que elas estavam vendo a própria academia de forma diferente, a própria ciência de forma diferente, sabe? Enxergando a própria religião de uma forma diferente, sabe? Trazendo isso à tona. Elas começaram a ver Deus na vida, no encanto da natureza, no sol. Elas começaram a enxergar realmente o Criador. E isso é uma coisa que muda a gente por dentro. Eu fui um, desculpa interromper, mas eu fui um. Eu até comentei na live com o professor Eber. Professor, eu queria agradecer ao senhor e tal, exatamente por isso. Quando eu vi o debate, como que eu posso dizer, pesquisar mais sobre o DI, o design inteligente, cara, de certa forma, assim, melhorou o meu lado espiritual e a minha fé, como que eu posso dizer, deu mais, como que eu posso dizer assim, mais força, sabe, para acreditar em Deus. E melhorou muito o meu lado espiritual.
Sim, a mim também, Conan. Tem pessoas, eu admiro essas pessoas, que elas não precisam de ciência, elas não precisam entender para poder acreditar em Deus ou ter uma fé forte em Deus. Tá entendendo? Exatamente. Tem pessoas que têm isso já dentro delas, elas têm uma forte, uma firmeza, uma compreensão, uma certeza tão bonita, sabe, que Deus existe, que eu acho isso massa. Mas eu, por exemplo, não sou assim. Eu sempre fui um cara muito racional. Eu preciso que as coisas se encaixem para poder eu dizer, pô, aí agora eu tenho uma certeza. Quando tem uma coisa não se encaixando com a outra, eu não consigo ter uma certeza. Entendeu? Então, quando eu comecei a descobrir o design inteligente, quando eu comecei a ver o design inteligente, quando eu comecei a ver o tanto de erros que o naturalismo científico, que é essa crença de que tudo é espontâneo, tudo é por acaso, quando eu comecei a ver que isso estava errado, isso reforçou muito a minha fé. Muito. Sabe? Assim, eu costumo dizer que eu não tenho nem fé em Deus. Sinceramente, a minha fé em Deus é pouquíssima. Eu sei que Deus existe. É diferente. Eu tenho absoluta certeza que Deus existe. Eu não tenho fé que Deus existe. Tá entendendo? Então, isso é forte para mim. Essa questão da ciência é forte para mim. E eu vejo que isso é muito importante para as outras pessoas também. Eu estou vendo que isso está despertando nas pessoas. Tanto que eu estou vendo um movimento acontecendo. Das pessoas questionando esses ateus, questionando as coisas, questionando esses cientistas, questionando essas bobagens que são ensinadas para a gente e a gente sempre engoliu calado. É um movimento que está acontecendo. E não só no Brasil, em outros países, inclusive, no mundo. E falando de uma outra forma também, até, você veja, muitas pessoas utilizam a crença de que a Terra tem bilhões de anos para negar o aquecimento global. Né? Não está havendo aquecimento global, porque isso já aconteceu não sei quantas vezes, há milhões de anos atrás, e toma milhões de anos, e toma milhões de anos. Se as pessoas tirassem essa ilusão de milhões de anos da frente e começassem a enxergar que a Terra tem poucos milhares, elas iam ver o mal que o ser humano está fazendo a esse planeta. E o quanto ele está sendo destruído rapidamente. E aí a gente ia abrir os olhos para o que a gente realmente precisa fazer, que é conservar esse planeta. Que é pensar nas próximas gerações. Entendeu? Então o evolucionismo, a crença de bilhões de anos, é uma coisa que muitas vezes cega as pessoas. As pessoas ficam lutando essa coisa insana de o mais apto, o mais forte sobrevive, quando na verdade a gente devia estar cooperando, vendo que somos todos irmãos, que somos todos criados, e que se a gente não se juntar e não começar a enxergar a realidade desse planeta, vai todo mundo se lascar. E todo mundo é todo mundo mesmo. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante para ser renovado. Continuando na mesma reflexão, assim, a antropologia, a sociologia, elas tiveram base em alguns pensamentos no darwinismo. Então eu queria saber se essa base, se há uma construção na base do design inteligente também, para poder compreender esses dois pensamentos, tanto a antropologia como também a sociologia. Você vê, o pensamento evolucionista, né, imaginar que essa evolução aconteceu e a extrapolação que foi feita dela, da biologia para a sociologia e para outros ramos, inclusive isso foi feito de uma maneira política, eu explico isso no meu livro, é o Clube X, né, essa extrapolação gerou o que a gente chama de darwinismo social, ou então racismo científico. É imaginar que existem povos superiores evolutivamente a outros povos. Só que isso foi da onde? Gerou eugenia, que quem criou a eugenia foi o primo de Darwin, que é imaginar que existem genes bons e genes ruins, que foi dado no nazismo. Essa tendência
de acreditar no evolucionismo, de que existem sociedades mais evoluídas do que outras, ela só começa a cair mesmo na humanidade depois do nazismo, dos horrores do nazismo. Porque até então, praticamente o mundo inteiro acreditava que existia isso. De que as pessoas negras, por exemplo, eram intelectualmente inferiores, de que elas tinham uma tendência moral mais baixa, de que a pessoa, por exemplo, por ser negra, ela teria, ou indígena, por exemplo, ela teria maior probabilidade de ser uma assassina. Se fazia a craniologia, que é medir o crânio das pessoas para poder saber se aquela pessoa tinha uma tendência de ser má. Tudo isso se imaginava ter sido baseado em ciência. E tudo isso tinha aquilo que eu falei, o princípio da evolução por trás. Né? Então, quando você vê que é design, que a gente foi criado, que inclusive a mistura genética é uma coisa muito boa. Né? Veja, por exemplo, vocês já notaram que em muitas histórias antigas e também nas histórias modernas de filmes que a gente vê, o herói de um determinado local, ele vem de fora, ele não é alguém do local, ele geralmente é um cara que veio de fora ou é filho de alguém que veio de fora. Isso é uma coisa que os seres humanos percebem há muito tempo. Por exemplo, na cultura tanto indígena quanto na cultura nórdica, você tinha uma tradição de dar mulheres da aldeia ou daquela comunidade para um viajante que vinha de fora. Esse viajante ele ia trazer genes, informação genética que seria bom para aquela aldeia, que seria bom para aquela comunidade. E aquilo, geralmente, os filhos dessas mulheres que vieram com essa genética de fora, eles eram mais fortes, mais inteligentes, mais saudáveis e geralmente salvavam a tribo. Né? Então, a percepção de que os códigos genéticos foram criados, ela vai mostrando para a gente de que o bom para a gente é a gente misturar. É o homem branco casar com uma mulher negra, é o cara alemão casar com uma brasileira, é o cara japonês casar com um americano. Não é a gente fazer essa segregação que o evolucionismo fez. O evolucionismo não, nós somos superiores e existem os inferiores. Então existem os genes bons e existem os genes ruins. Vamos separar os genes. A criação não. O design inteligente é justamente o contrário. Olha, Deus fez essa diversidade. Ou Deus, ou o Criador, o designer, fez essa diversidade. E o bom é que essa diversidade exista e aconteça essa mistura. Porque aí a gente vai gerando uma população mais forte, uma população mais sadia. Né? Tá entendendo como a lógica muda? E isso transforma socialmente. Sim. Concordo. Voltando para o raciocínio do começo, João, como eu falei que me ajudou muito essa questão da minha fé, certa vez eu estava... Inclusive, vou mandar um abraço para ele aqui. Com certeza eu vou postar e a gente vai ver. Eu vou mostrar para ele a live. O Jorge, de vez em quando o João conhece aí, uma figura ilustre aqui. O Jorge, vou mandar um abraço para o Chato também. A gente hoje, inclusive, estávamos fazendo caminhada e o Chato, ele não é um cara erudito. Cana. Deixa eu te fazer um pedido assim. Tenta ver se tu consegue cortar o áudio que tá saindo do teu computador para a gente só escutar uma linha, porque a gente tá escutando o eco. Ah, entendi. Vai. Fala aí. Melhorou? Ah, melhorou agora. Show. Mas enfim, como eu falei, professor João, a gente estava fazendo caminhada e ele não é um cara erudito, não é um cara tão culto assim, mas a gente passou por um lugar onde tem a natureza, é bem bonito, sabe? Tem umas árvores bem bonitas. E ele olha assim, e eu até fiquei refletindo, sabe? Ele olha assim e fala, como que alguém pode acreditar que ninguém criou isso? Né? E algo tão bonito. E o Jorge, certa vez eu vendo isso, como eu falei, eu estava naquela pesquisa, olha, eu estava quase caindo para um agnosticismo, um ateísmo, algo assim, confesso aqui. E eu vendo o debate assim, eu vendo os argumentos assim do design inteligente também, eu estava vendo e o Jorge, ele fala, olha, eu não preciso disso para acreditar em Deus, sabe? Eu sei que ele é.
E quando o Jorge sai assim, eu olho pro Jorge assim, eu falo, cara, eu queria ser como você, sabe? Eu queria ter tanta fé assim, eu não queria duvidar das coisas. E assim, eu deixo aqui já a minha saudação para o Jorge Chateau, e eu queria ter a fé de muitas pessoas. E Jesus, para finalizar, Jesus faz ele, em um dos seus sermões, ele diz assim, Pai, eu te agradeço pelo Senhor ter escondido isso dos sábios e entendidos e revelaste aos meus pequeninos. Bem interessante essa parte assim, interessante. Tem razão, cara. Deixa eu ver, eu vou precisar fazer uma mudança aqui, que meu celular tá descarregando. Aí eu vou ter que tirar o cabozinho que o microfone está conectado no cabo. E vamos ver se vocês continuam me escutando, tá ok? Tranquilo. Fala. Ah, tá ótimo ainda, né? Então vou botar aqui para carregar e a gente continua. Pronto. Certo. Ok, podemos continuar. Certo. João, eu queria te fazer uma pergunta sobre o universo. O universo, ele é estático, ele é parado, ou ele está em expansão? Não, a teoria do universo estático, ou estável, e que sempre existiu, é uma teoria que era, por exemplo, Einstein acreditava nela, e ela era dominante no início do século XIX. Mas Georges Lemaitre, né, na verdade, a própria teoria de Einstein, a teoria geral da relatividade, ela já mostrava que como é que é possível que tudo seja relativo, menos o universo. E o universo seja estático. Aí Einstein, ele bolou uma malandragem mesmo. É sério, ele reconheceu isso. Ele bolou malandragem mesmo, um negócio chamado constante cosmológica. Que era para poder ver se conseguia manter o universo estável. Né? E com isso afirmar que o universo sempre existiu. Ele sempre existindo, ele não precisa ter explicação para sua origem. Só que aí Georges Lemaitre, um padre, que também era matemático e físico maravilhoso, ele mostrou que mesmo com a constante cosmológica que Lemaitre colocou, que Einstein inventou, o universo ainda continuava, a teoria geral da relatividade, os cálculos de Friedman, que é um outro cara também, mostravam que o universo estava em expansão. E se ele estava em expansão, em algum momento, em expansão, veja, não quer dizer que estava sendo criado espaço, porque esse conceito mudou com o tempo. Quer dizer que as galáxias estavam se afastando. O conceito de universo de expansão, no início, com Lemaitre, é que as galáxias estão se afastando. Então, ele mostrou com cálculos que isso estava acontecendo, sem conseguir observar isso. Só que cerca de 2 a 3 anos depois, um cara chamado Edward Hubble, que vai dar o nome, inclusive, ao telescópio Hubble, mostrou com um telescópio, conseguiu provar que as galáxias, sim, estavam se afastando. Né? E mostrou que o padre estava certo. Se em algum momento essas galáxias estão se afastando hoje, em algum momento elas estavam mais próximas há um tempo atrás. Agora, daí a extrapolar e dizer que elas estavam todas próximas num único ponto, isso a ciência não consegue provar. Tá entendendo? Se imagina que isso aconteceu. É a chamada teoria do Big Bang, que o Lemaitre chamava de teoria do átomo primordial. Né? Então, nesse sentido, se você pensa que as galáxias estão se afastando, sim, o universo está em expansão. Nesse sentido. Isso é provado, inclusive. Agora, se você pensa em universo em expansão, como tem sido dito ultimamente, de que está sendo gerado espaço entre as galáxias, de que não é o mero afastamento dela, mas que um espaço está sendo criado entre as galáxias, aí eu acho viagem. Aí é viagem, sabe, bicho? Porque isso é inexplicável. Porque existe uma estrutura, existe um tecido do universo. E onde é que está vindo isso? Aí os caras precisam inventar outra viagem, que é a energia escura. Não, é energia escura. O que é energia escura? A gente não tem a menor ideia do que é energia escura. Onde é que está a energia escura? Está em todo lugar, a gente também não sabe onde, não sabe como detectar, não sabe como medir, não sabe nada da energia escura. Mas ela é a responsável pela expansão do universo. Isso é viagem, pô.
Entendeu? Mas por que é que os caras precisam acreditar que está sendo criado espaço entre as galáxias sem necessariamente ser o afastamento delas? Para poder explicar a localização onde essas galáxias estão hoje. Porque quando eles começaram a medir, eles já partiram do princípio de que essas galáxias estavam ali há centenas de milhões de anos. Aí a primeira idade do universo eles mediram, o Lamaitre calculou em 1 bilhão e 200 milhões, como a idade do universo. Aí Hubble calculou ela em 1,8 bilhões. Aí veio o Gamow, calculou para 2,4 bilhões. Aí vejam, o que é que acontece? Toda vez que eles faziam cálculo, vinha o pessoal da radioquímica, da radiometria, e dizia, olha, a gente achou uma pedra que é mais velha do que o universo. Aí eles tinham que estar mudando a idade do universo, entendeu? Aí ainda a idade do universo foi dobrando. Aí não, 2,4, aí daqui a pouco 3,6 bilhões. Aí quando chegou em 3,6 bilhões, eles acharam uma pedra com 4,5 bilhões, supostamente, de idade. Porque isso também está errado, esses parâmetros. Mas estava lá a pedra com 4,5 bilhões, supostamente. Aí como é que pode a Terra ser mais velha do que o universo? Aí não pode. Aí na década de 50, 60, aí um cara chamado Sandage vai e joga o parâmetro, a velocidade de afastamento, para um valor bem baixo. Só que ele fez isso literalmente, aleatoriamente. Que ele queria jogar a idade do universo para baixo, para o alto. E aí ele conseguiu essa idade de supostamente 13,5 bilhões. Aí depois os caras arredondaram para 3,79 bilhões, 3,77. Mas entendam, tudo isso partiu de parâmetros e de pressupostos que não tem nenhuma comprovação empírica. Nenhuma. Os caras só acreditam que realmente aquelas coisas estão naquela posição. Só que o que é que acontece? Naquela época, você tinha um limite. Naquela época que eles começaram a inventar esses parâmetros, a adotar esses parâmetros, você tinha um limite, uma capacidade de visão muito pequena. Então se imaginava que existia muito poucas galáxias. Aí os caras adotaram o parâmetro. Na medida que a gente foi criando telescópio e aumentando essa capacidade de visão, eles foram vendo que tinha galáxia lá na casa de chapéu. Mas muito mais distante. Assim, com 30 bilhões de anos-luz. Como é possível que o universo esteja com 13,77 bilhões de anos e tem alguma coisa, um objeto a 40 bilhões de anos? Luz. Está entendendo? Tanto que o raio do universo, que eles dizem o raio do universo, é de cerca de 90 bilhões de anos. Como é possível isso? Viajou mais rápido do que a velocidade da luz? Não, o parâmetro é que está errado. Só que eles não querem voltar atrás no parâmetro. Tá entendendo? Aí, para não voltar atrás no parâmetro, eles criam esse negócio de expansão do universo que está sendo criado espaço, que está surgindo da energia escura. É viagem, mano. Só que assim, como eles não querem dar o braço a torcer, toca para frente e vai inventando historinha. Teve um rapaz que fez uma pergunta bem legal aqui, João, que é sobre o teu livro. Deixa eu reler aqui. Só encontrar aqui. Ó, é o Fê Souza 007. Ele fala, eu queria que você falasse sobre o que eu vou aprender se comprar o teu livro. Fê Souza pergunta o que ele vai aprender. É uma pesquisa de 7 anos. Meu livro, né, se chama A Fé dos Ateus. É uma pesquisa de 7 anos. É a minha dissertação de mestrado. É a dissertação que eu apresentei quando terminei meu mestrado. Foi aprovado por uma banca, inclusive é um livro científico. Você encontra ele no Google Acadêmico, se você colocar pesquisar, você encontra ele no Google Acadêmico. E encontra a minha dissertação também, que é mais científica ainda. E o que você vai encontrar, de forma bem básica, você vai encontrar 3 coisas lá. Você vai encontrar, na primeira parte, uma análise histórica. Eu vou mostrar como o darwinismo foi aceito como teoria padrão, como paradigma, sem ter prova. O próprio Darwin diz que não tem prova. Mas ele foi aceito e se tornou um paradigma sem ter prova. E nessa primeira parte eu ainda vou mostrar como Mendel discordou de Darwin, por que Mendel discordou de Darwin e por que é que Mendel foi rejeitado
ao discordar de Darwin. Aí na segunda parte do meu livro vai ser só genética. Aí eu vou pegar cada um desses mitos, dos principais mitos de genética, que é o mito da evolução das bactérias, o mito de que homem e chimpanzé têm 99% de semelhança no genoma. Isso é um mito, viu? Inclusive é conhecido como mito do 1%. O mito da biogênese, o mito, a crença de que a vida pode ter surgido por acaso. Aí vou pegar o mito do neodarwinismo. O neodarwinismo em si é um mito, não é nem uma teoria, nem uma hipótese, já foi refutado, é sempre um mito. Né? E vou mostrar que a genética rejeita todas essas teorias de evolução. E na terceira parte do meu livro, eu vou mostrar por que é que, mesmo sabendo que a teoria da evolução está errada, ela continua sendo um paradigma. Mesmo os darwinistas vendo que tem um erro sérios ali, eles continuam acreditando nisso e ela continua sendo a teoria que domina. Né? Eu vou mostrar isso através de processos sociológicos, que existe um sistema de controle de discurso na sociedade que não permite que os discursos, que, por exemplo, sejam contrários ao darwinismo, sejam contrários ao naturalismo, eles progridam. Né? Existem mecanismos, por exemplo, dizer que a gente é doido, dizer que a gente não pode publicar, dizer que a gente não pode estar na academia. O Átila fez isso agora num vídeo, se vocês forem lá no canal da TDI, o Átila fez isso. Né? Uma perseguição clara à nossa simples vontade de questionar o darwinismo. Você não pode questionar. Darwin é como se ele tivesse virado uma entidade divina inquestionável na academia. Literalmente isso. Ô, João, desculpa. Você falando sobre isso, eu me lembro de Foucault, né? Foucault falava muito sobre essa questão do discurso. É Foucault E o interessante desculpa. O interessante é que na academia você não tem essa oportunidade de ter esse segundo pensamento. Né? Eu estudei sociologia e o que eu aprendi foi que o macaco tinha 90% ou era 90% do gene humano. 98, 99. 98, 99 do gene humano. A questão toda da antropologia, que a gente já falou, que o ser humano evoluiu e começou o homem ereto, né, que começou. E essa questão é dessa resistência que existe na academia de aceitar, vamos dizer assim, uma segunda visão. O que é que tu pensa disso? Por que a academia ainda resiste e não aceitar o design inteligente como vamos dizer assim, um segundo pensamento? Olha, cara, primeiro é que cientista detesta dizer que está errado. Detesta. Cientista, ele tem existe uma aura na academia e é um negócio assim, é incrível. Você tem que, inclusive, saber lidar com a arrogância. Teve até um cara que me mandou uma mensagem outro dia e disse assim: João Paulo, esse teu amigo falou aqui que todo doutorando é arrogante. Aí eu mandei a mensagem para ele e disse: e ele tá certo, todo doutorando é arrogante mesmo, todo doutorando, todo mestrando, até os graduandos são arrogantes. A gente nem liga mais para isso na academia. é uma verdade. Além disso, você precisa entender que as pessoas às vezes fundaram a vida delas e toda a cosmovisão delas em cima dessas fantasias. Pense o que é, por exemplo, eu até entendo assim, pense o que é, por exemplo, para o Pirula, um cara feito o Pirula, né? Que tem, sei lá, 500 vídeos gravados ensinando como é a evolução, admitir que a evolução não aconteceu. Né? Pense o que é um cara desse da academia que tem 40 artigos científicos publicados dizendo que a evolução aconteceu aqui, que tem esse bichinho ali, que aquele bichinho mudou o olhinho dele aqui, porque não sei o que, a patinha dele mudou aqui, mudou ali. Saber que aquilo ali não tem valor nenhum. Que aquilo ali é viagem. Tem muita coisa que foi estudada pela visão evolucionista que é aproveitável. Entendeu? Porque muitas vezes a teoria da evolução é só uma conclusão de artigo. Os caras fazem um artigo todinho,
sem precisar de nada da evolução. Olha, esse animal viveu assim, esse animal tem essas características, tinha esse biofísico, tinha esse biotipo, tinha essas características químicas, tinha essas características genéticas. Os caras juntam tudinho, aí conclui no final assim, tudo isso é resultado da evolução. Entendeu? Então essas coisas que ele estudou antes, que ele viu do animal, viu da planta, viu das coisas, maravilhoso. Agora que aquilo evoluiu, não. Aquilo não evoluiu. Aquilo foi criado. Aquilo foi criado. E há prova suficiente disso. Então, muita coisa é aproveitável. Mas essa conclusão, que é obrigatoriamente naturalista, ela está errada. Ela está errada. E ela precisa ser modificada. No sentido de que, pelo menos, você tem a possibilidade de dizer, não, talvez não tenha surgido naturalmente. Talvez tenha sido criado. Tem essa possibilidade. Se você não tem essa possibilidade, é dogma. Isso não é ciência. Concordo, plenamente. Ô, João, qual o nome que dá aquela ciência lá, que até o doutor Marcos ele fala no debate, ciência da aparência, algo assim. Homologia, é isso? É homologia. É, exato. Até quando a homologia ela pode ser, como que eu posso dizer, válida? Porque realmente para quem é leigo, eu falo assim, citando eu como exemplo. Para quem é leigo, você vê algumas espécies, elas são bem parecidas, sabe? Assim, do ponto de vista assim, anatômico, sei lá. Enfim, elas são bem parecidas. E antes de eu conhecer o design inteligente, eu falava, poxa, foi como o Darwin falou mesmo, sabe? E eu vejo assim, o darwinismo e o evolucionismo crescendo muito por causa de pontos de vista como esse, sabe? O que é que tu acha sobre isso, cara? Pois é, cara. Não sei se você entendeu bem. A homologia, né? Entendi. Ela é o seguinte, né? Pensa como se você tivesse o autor que vai escrever vários livros. Livros diferentes. Livros sobre histórias diferentes, livros sobre acontecimentos diferentes. Esse autor, ele para escrever esses livros diferentes, ele vai utilizar palavras que são iguais, numa ordem diferente. Para escrever palavras, vai escrever o mesmo alfabeto. Ou seja, ele vai utilizar o mesmo alfabeto que ele escreveu o primeiro livro, para escrever o segundo, para escrever o terceiro, para escrever o quarto, o quinto, o sexto, 1 milhão de livros. Beleza? A homologia é dizer que o que os evolucionistas acreditam é que se tivesse sido criado, esse autor teria que inventar um alfabeto para cada um desses livros. Para não ter nada parecido um livro com o outro. Não ter nenhuma palavra parecida com o outro. A homologia é isso. São informações que tem numa determinada família genética e pode ter numa outra família genética, porque aquilo é uma informação que ela é útil dentro de um outro sistema. É como a mesma coisa, um cara que constrói um jogo, um programador de um jogo. O cara vai programar um jogo, criou um jogo de computador. Né? Ele vai precisar criar uma outra linguagem completamente diferente para criar um outro jogo? Não. Ele vai pegar aquela linguagem que ele já utiliza, que ele utilizou para poder criar aquele jogo, e vai criar um outro jogo com os detalhes diferentes que são necessários para aquele outro jogo rodar e ser diferente do primeiro. Quem acredita que a coisa foi naturalmente, acredita que isso aconteceu por acaso. É como se acreditasse que um cara que criou um jogo de computador, ou um jogo de, vamos dizer, que o jogo de computador surgiu, apareceu, né? E até eu adoro esse negócio de surgiu, apareceu. Vamos dizer que o jogo de computador apareceu, surgiu. E que do nada esse jogo também conseguiu se reproduzir. Aí foi se reproduzindo. Só que cada reprodução desse jogo, que acontece por um milagre também, gera um pequeno errinho nesse jogo. Tu acha que se ele somar milhões de erros desse, ele vai gerar um jogo diferente? Ou ele simplesmente vai deixar de funcionar aquele jogo?
Vai travar, Ele vai vai ter dar um... um bug no sistema. Exato. Ele vai ter uma hora que o jogo vai parar, vai deixar de funcionar. Por quê? Porque o sistema se tornou não funcional. O que os ateus acreditam é que foi uma montanha de erros que foi gerando jogos absolutamente extraordinários. E se você for pegar assim, o jogo mais complexo que existe hoje, em termos de programação, o mais complexo, o maior, o mais complexo que existe, não sei nem qual é. Mas se você for pegar o maior, o mais complexo jogo, ou qualquer programa de computador que exista, não chega perto, mas não chega perto, nem de longe, do mais simples genoma que existe. Chega nem perto do mais simples genoma que existe. E veja, os genomas ainda têm sistemas de autocorreção, eles têm encaixes matemáticos, eles vão se dobrando e criando nova informação. É feito, eu digo a vocês, meus amigos, quem estuda, assim, quando o sujeito não conhece, não entende o que é um genoma, o que é informação, o que é biologia molecular, eu entendo dele ter a crença naturalista. Eu entendo. Ele acredita, não, tem um bicho lá, tal, não sei o que, caiu um raio num laguinho lá, tal, plim. O Sacani falou isso hoje. Que acredita que tinha um bocado de laguinho lá, tal, e tinha umas proteínas, caiu um raio, pronto, apareceu. Já é diferente do que ele tinha falado antes. Né? Quem acredita nisso, sem ter conhecimento de como é uma célula, de como é um código genético, de como é uma síntese de proteína, eu entendo. Agora, quem conhece o que é biologia molecular, quem já viu uma síntese de proteína, quem sabe o que é informação, meu amigo, eu fico com vontade, às vezes, assim, de dar um tapa na cara da pessoa para ver se a pessoa se desperta. Porque é um negacionismo ridículo. É um negacionismo ridículo. Você tem um puta de um sistema de informação altamente complexo que gerou milhões diferentes e você não tem inteligência naquilo. Pensar isso por si só já é uma burrice. Ô, João, eu costumo falar que agora vai ser mais difícil ainda, vai ser mais complicado para o ateísmo. E se você prestar atenção, muitas pessoas céticas agora não discordam mais da existência do próprio Deus. O principal discurso agora é o caráter desse ser, entende? Porque eu sou sincero a falar, para mim o argumento mais honesto, tá, assim, que um cético pode fazer é a questão do sofrimento, sabe? Leandro Gomes de Barros, ele cita uma poesia que é muito linda, que coloca até como é que eu posso dizer, em pauta a não existência de Deus, por causa do próprio sofrimento, que ele fala, porque uns são tão felizes e outros sofrem tantos, nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto. Então, essa questão do sofrimento humano e de várias coisas assim, e que para mim o Deus bíblico é o Criador, e que se autodenomina o Deus da justiça, Deus do amor. Então, deixa a sua criação sofrer, sabe? Não que eu acredite que Deus deixe, mas eu estou supondo, entendeu? Assim, esse raciocínio assim é o mais honesto para mim, minha parte. Eu queria saber o que tu acha disso, assim. Porque o designer, eu mandei essa pergunta para o professor Eberlin também, porque o designer não criou tudo, vamos dizer assim, perfeito, entende? Ele criou tudo perfeito. Nós, quando fomos criados, o nosso código genético, cada uma das famílias genéticas, quando foi criada, era perfeita. A Terra, quando foi criada, era perfeita. Era tudo perfeito. Agora, a própria degeneração genética faz parte dessa perfeição. Porque ser eterno não quer ser perfeito, não quer dizer que seja eterno. Ele ter criado perfeito não quer dizer que vai ficar perfeito eternamente. Porque todas as coisas criadas têm seu tempo. Todas as coisas criadas têm seu tempo. Inclusive tem um salmo na Bíblia, que eu acho que é de Salomão, que fala justamente disso, que todo tecido velho vai se desgastar, tudo vai passar. E em cima disso, inclusive, foi que Lord Kelvin, um físico, um pensador, bolou a chamada segunda lei da termodinâmica. Descobriu a segunda lei da termodinâmica.
vendo que todas as coisas têm uma tendência de degeneração. É da natureza das coisas, né? E isso também tem uma perfeição. Quer ver uma coisa? Vamos imaginar que Deus criou um código que se reproduzia perfeitamente, um igual ao outro. Não mudava nada de um código para o outro, de um código genético para o outro. E ele criou um casal de lobos, como os primeiros caninos. Tudo que a gente ia ter é lobo. E todos os lobos são iguais. E todos os lobos iam ser iguais. A gente não ia ter, por exemplo, os meus cachorrinhos que eu amo. Tá entendendo? É uma parte importante da criação. Nós, seres humanos, vamos imaginar que ele criou tão perfeito, ou que a perfeição fosse se reproduzir perfeitamente, íamos ser todos clones um do outro. Todos clones um do outro. Podia ter, no máximo, as mulheres serem iguais todas as mulheres e os homens serem iguais todos os homens. Entendeu? Mas quem é que ia saber quem era a mulher de quem era o marido de quem era não sei o quê, quem era a conta de quem era... A sociedade ia se tornar inviável. Então perceba que na própria imperfeição existe o dedo da perfeição. Era necessário ser imperfeito, no sentido de que ele não continuará perfeito. Mas quando foi criado, e isso a própria genética demonstra, quando foi criado, foi perfeito. Era perfeito, cara. A gente era muito mais inteligente do que a gente é hoje. A gente tem uma capacidade física muito maior do que a gente tem hoje, né? Mas é assim, é a natureza das coisas. E quando degenerar mesmo de vez, aí ele cria de novo. Ô João, teve um detalhe aqui que a gente até se esqueceu, que é a questão do teu livro. Como é que eu faço para encontrar o teu livro? Como é que o pessoal faz para... Verdade. Nesse momento, cara, assim... Manda o link para mim. Desculpa interromper, mas tu aproveita e manda o link para mim no privado, que eu deixo na descrição dos vídeos lá. Pessoal. Então, aí no momento eu vou pedir para vocês aguardarem um pouco e fazerem a pesquisa no mês que vem. Porque o que aconteceu? Eu tinha 500 cópias que eu mandei fazer da primeira edição e foi um livro que eu paguei para publicar. Então não era aquela edição, não era uma coisa bonita, não era um livro assim. A produção dele não era uma produção muito sofisticada. Só que depois do Vilela se esgotou. Rapidamente, assim, os livros voaram. E aí uma editora chamada Ezion, é uma editora que tem no Brasil inteiro, tal, os caras têm um trabalho muito forte, assim. A gente fechou um contrato e eles vão fazer uma edição, agora uma segunda edição do meu livro maravilhosa, em capa dura, né, com toda uma reestilização dentro, ficou muito legal assim, e vai estar disponível novamente à venda a partir do próximo mês. Mas, como eu não gosto de deixar as pessoas assim, sem informação, esperando, quem já quiser ir adiantando alguma coisa e ter no meu livro, vocês podem encontrar muita informação do meu livro na minha dissertação de mestrado. E a minha dissertação de mestrado se chama A Fé dos Novos Ateus. Só é vocês colocarem A Fé dos Novos Ateus, que já vai aparecer a dissertação, e vocês podem ir baixando, já indo lendo. Muita coisa que tem no livro tem lá na dissertação. Bom, pessoal, então a rotina... João, temos 10 minutos para encerrar, e aqui eu vou aproveitar para a gente se despedir. Vou começar aqui, para não perder a reflexão, que é o padrão, e a pergunta padrão também, né? João, lembra da pergunta que a gente faz para todos os participantes. O que é a vida? E daqui a pouco você responde. Terminar a minha reflexão aqui, que eu gosto de deixar, olha, eu gosto de falar assim, aquilo que vocês querem que os homens façam de bom a você, faça primeiro os homens, porque se tem uma lei que ela é, como que eu posso dizer, implacável, é a lei do retorno. Então, façam bem para que vocês possam colher o bem. Sejam melhores como pessoas para você e para o seu próximo. Então, sigam essa filosofia, para que a gente já vive num mundo de tanto caos, né? Então, procurem melhorar como pessoas para você e para o seu próximo. Façam bem. E, João, eu queria te agradecer bastante, cara. Para mim, foi uma realização pessoal, quando, assim, eu sou teu fã mesmo, teu admirador demais. Até na live com o professor Eberlin eu chorei, nessa eu vou me segurar ou não vou chorar.
Porque para mim, realmente, eu tentei ser o mais profissional possível aqui. Perdi até no raciocínio, mas cara, eu sou muito teu fã mesmo. Foi uma honra conversar com você, estar aqui, bater um papo contigo e dizer assim, galera, acreditem naquilo que vocês pensam que é difícil. Olha, há pouco tempo atrás eu estava vendo o debate e eu dizia, cara, conversar com o João, com esses caras assim seria uma honra para mim. Mas enfim, eu tô aqui e graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus e dizer que esse projeto ele só tem a crescer. Logo, logo a gente tá com o nosso espaço físico, se Deus quiser. E é isso. Busquem os sonhos de vocês. Nunca ninguém colocar vocês para baixo. É isso. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. E, João, pode dar seus credenciais. Enfim, terminar aí. Um abraço. Obrigado a todos. Tem o João, quer falar alguma coisa logo, João? Sim, João, só te agradecer mais uma vez, né, por você estar aqui com a gente. Eu acho que é muito importante um debate como esse para que as pessoas comecem a conhecer mais sobre o design inteligente, né? Tem muitas pessoas nesse país que ainda não conhecem. E esse trabalho que você vem fazendo, professor Marcos e também o Adalto, é muito importante, porque vai despertar mais pessoas para conhecer sobre esse tema. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. E eu queria, Conan, eu queria fazer a pergunta padrão de um João para outro João. João, o que é a vida e qual é o sentido dela? Ô, meu amigo, então deixa eu responder logo a pergunta e depois eu me despeço. A vida, vou lhe responder de forma bem científica, é um amontoado de moléculas de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Agora, a existência, isso aí, meu irmão, é um negócio muito extraordinário. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, a gente se fazer valer a nossa existência, cara, a gente fazer valer isso, sabe? A gente vinha aqui para descobrir algo novo, para mostrar para as pessoas, para colaborar, para fazer esse mundo mais bonito, para plantar uma planta, para cuidar de um animal, para fazer a beleza acontecer, sabe? Para fazer esse mundo, essa criação, ter essa magia para as pessoas. Pô, isso é muito massa, cara. Isso é existir. Isso é existir, é verdade. Tem gente que passa a vida toda e não viveu. E isso é que eu acho massa, porque tem que entender que a gente é mais do que esse amontoado de moléculas orgânicas. Né? A gente é muito mais do que isso. E quando a gente se conecta, tem uma frase de Emil Durkheim, o sociólogo, que eu acho massa, que ele diz assim, que um homem religioso é um homem que pode mais, é um homem que sabe que existe uma força maior, existe uma energia que alimenta a gente, que impulsiona, que nos mostra a realidade. E isso é fabuloso, cara. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. Quanto mais vocês conhecem a criação, pelo menos comigo é assim, mais eu me sinto próximo do Criador. Isso é maravilhoso. Tem uma série de televisão que tem uns robôs, Westworld. Aí tem uma hora que os robôs entram no modo automático lá e alguém faz uma pergunta pro robô, diz assim, qual é seu objetivo de vida? Aí o robô responde assim, conhecer meu Criador. Aí eu digo, rapaz, essa é a melhor resposta que eu já vi vindo de um robô. Vou adotar a resposta desse robô. E conhecer meu Criador de uma forma geral. Eu conheço meu Criador conhecendo a criação que ele fez. Entendeu? Isso é muito lindo, cara. E nesse sentido, agradecer a vocês pela oportunidade também de falar para as pessoas, de poder expor o meu trabalho, poder expor a TDI e poder alimentar nisso as pessoas à vontade de conhecer mais. Não, a gente que agradece, cara. A gente que agradece pela disponibilidade, a gentileza. Pedir perdão a alguns erros aqui, como pelo microfone aqui e tal. Mas enfim, futuramente a gente conserta isso. Não é, meu parceiro? Vai no AliExpress. É isso. Galera, sigam os perfis aqui. A gente tem um canal no YouTube, inclusive. Passem lá, inscrevam-se. Curtam, enfim, compartilhem com os amigos. Ajudem o projeto aqui, que é bem legal. E é isso. A gente vai tentar, de todas as formas,
claro, com responsabilidade e respeito, dar espaço a todo mundo, para que possam falar, enfim. Um abraço, professor João. Foi um prazer, cara. Que legal. Agradecer a Deus. Grato, meus irmãos, grato. Não, eu que agradeço. A gente aqui agradece. Muito obrigado, João. Boa noite. Antes de terminar, dedicar essa live ao meu avô. Avô, essa live é para o Senhor. Esteja no céu aí, obrigado por tudo. Valeu, João. Valeu, meu irmão. Muito grato. Grato a vocês.